Como é que é, pessoal? Dentro do tema do Setembro Amarelo, como prometido, temos uma segunda participação de pessoas envolvidas com o tema de Setembro Amarelo, dois psicólogos super boa gente. Acho que isso deve ser uma característica dos psicólogos, tem que ser boa gente. Então, neste episódio vamos falar um bocadinho mais sobre o tema do Setembro Amarelo e o que roda à volta disso. E com isso esperamos talvez desmistificar algumas coisas e talvez criar uma linha de apoio ou pelo menos algumas soluções, oferecer algumas soluções para quem possa precisar de apoio dentro do tema do Setembro Amarelo, depressão e suicídio. E com isso apresento-vos aqui os dois donos e criadores da Amarte, que generosamente e carinhosamente aceitaram vir participar do Sigma Podcast, que é para ajudar a desmistificar o tema do Setembro Amarelo no sentido da prevenção do suicídio e talvez do apoio à depressão. Então, Andrea, muito bem-vinda. Pazzi, muito bem-vinda. Obrigado. E com isto, vamos imediatamente saltar as perguntas, porque tenho a certeza que este podcast vai acabar por ser um bocadinho longo por causa das perguntas, da natureza das perguntas e do tema em si. E, portanto, o tema de hoje é super em linha com o que é o tema do podcast. Originalmente eu criei o podcast para ser sobre a condição humana nas suas diferentes vertentes. E hoje, estando dentro do Setembro Amarelo, nada mais do que falarmos sobre a condição humana dentro do tema da psicologia, da depressão e das tendências ao suicídio. Então, na vossa experiência, como é que se desenvolvem as diferentes condições psicológicas nos diferentes seres humanos? Tem depressão, ansiedades, euforias e bipolaridade, isso tudo. Na vossa experiência, qual é a porta de entrada para os diferentes tipos de condições humanas? Se conseguirem pôr isso de forma que possa ser percebido por um leigo. Eu diria que aqui a grande raiz, vamos dizer assim, da questão é mesmo o nosso estado de amor ou desamor. Portanto, harmonia ou desarmonia. Na verdade, pronto, eu sou psicóloga de orientação transpessoal, portanto espiritual. Obviamente tenho a bagagem clínica, mas eu não me identifico com a clínica. Então, sim, temos vários transtornos, vamos dizer assim, de foro mental, não é? Psiquiátrico, a quais temos seus nomes, às vezes muito assustadores, mas a base aqui é porque eu estou num estado de desamor por mim, então, que é a energia do medo, oposta à nossa energia de essência, de natureza, que é o amor. Então, isso me leva a eu entrar em desarmonia interna, num estado de desarmonia interna, que eu diria assim, que abre espaço para todo um conjunto de situações emocionais de desequilíbrio. Sendo que o espectro tem sido, portanto, dois extremos opostos, que é basicamente a base, são muitos anos a ver isto, ou depressão ou ansiedade. Né? Ok. Depressão num espectro mais voltado para o passado, ansiedade mais para o futuro. Não é? Sim, eu tinha uma frase que circulou na internet durante muito tempo, que é: depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, e a pessoa deixa de viver o presente. É isso mesmo. Então, com isto abre espaço para uma série de outros que estão à volta, não é assim, com algumas variações, vamos dizer assim, pois em termos de psiquiatria podemos ir rotular, classificar, vamos dizer assim, não gosto de entrar muito por aí. Ok. Borderline, bipolaridade, não é? Depressão maníaco-depressiva, esquizofrenia, mas tudo isto são depois variações
daquilo que é, eu diria, não é? Ansiedade e depressão. Ok. Que é um estado de desarmonia. São, dirias, estados mais extremos ou fases mais extremas da ansiedade ou da depressão? Não, são variações mesmo. São Ok. variações, tem que ter algumas particularidades, não é? Ok. Para não, portanto, em que o indivíduo se esquece de si próprio, não é? E, portanto, vai para outros momentos e não está a viver realmente o presente, não é? Então, Certo. eu iria começar por aí. É um estado realmente de desamor, de desarmonia, não é? Que é, portanto, estamos em oposição à nossa essência, aquilo que nós naturalmente somos, não é? Sim. Eu já te ouvi dizer que e achei super interessante isso e até acho que interiorizei um bocado disso, que é que todo mundo ao nascer e durante a infância, correndo tudo bem, os seres humanos sempre são seres de amor e luz. Então eu tenho estado a comentar sobre isso em alguns podcasts. No da semana passada, com a Lígia, que também é psicóloga, falei sobre a questão de todo mundo ver uma criança e conseguir perceber que ali há muita luz e há muito amor. E ao longo do tempo, com as coisas que vão acontecendo, a partir dos 6, 7 anos, quando as crianças começam a perceber a vida um bocadinho, começam a ter um bocadinho de noção e começam a conseguir guardar memórias que ficam presentes, começa a haver a possibilidade da luz se ir apagando ou diminuindo de intensidade ao longo do tempo. Portanto, a questão de sermos seres de amor e luz ficou muito, muito marcada em mim quando eu ouvi dizer isso. E daí para frente eu tenho estado a fazer assim um exercício enorme de voltar ali ao meu dimmer e subir para 11. Ok. Vocês acham que existe algum tipo de relação relativamente às condições psicológicas que as pessoas, aos distúrbios ou aos transtornos psicológicos que as pessoas possam vir a ter, relativamente ao lugar onde elas vivem, no sentido de tem aquele debate de natureza versus, em inglês é nature versus nurture, tipo a natureza da pessoa versus o que é adotado pelo tratamento que a pessoa recebe ao longo da vida. Então, existe alguma possibilidade da natureza de um sítio específico conduzir a certos estados, seja ansiedade ou depressão, da mesma forma que a alimentação afetou o pigmento da pele das pessoas? As pessoas na Índia têm a pele mais avermelhada por causa dos minerais que existem naquela zona, que depois entram para as raízes dos vegetais e dos alimentos, e isso afetou os pigmentos das pessoas ao longo de gerações e gerações e centenas de anos. Se existe alguma causa natural que possa criar uma predisposição para transtornos ou distúrbios psicológicos? Eu não vejo uma ligação assim com um lugar em específico, tendo em conta a nossa experiência, nossa oportunidade de servir, que já servimos vários seres, estão em todos os cantos do mundo. Localizações geográficas. Tivemos oportunidade, portanto, de todo canto do mundo, com o advento das tecnologias e tal, já atendemos pessoas, portanto, que estão nos vários cantos do mundo. E é interessante isto que estás a perguntar, porque o que eu venho reparando é que ainda ontem estávamos com uma cliente que não é de cá, mas não é de cá, quer dizer, está cá há um ano e tal. E quando ela estava a falar de determinadas situações que ela passou, por exemplo, na adolescência, em etapa juventude e tal, as mesmas coisas que eu passei, algumas coisas. E, portanto, ela não é de cá, não estava aqui. Estava num outro país, estava na Europa. Yeah. Então, das várias pessoas que nós atendemos, das várias conversas que tenho, por exemplo, com amigos, tenho um amigo que é brasileiro. Muitas das coisas que ele conta-me, das vivências dele, da infância dele, tudo,
Uau, são mesmo as coisas também que eu vivi, muitas delas. Ok. E isso teve os mesmos resultados? Resultados como assim? Portanto, a pergunta é se as diferentes localizações geográficas podem afetar, por causas naturais, uma pessoa ter uma tendência mais para depressão, ou para ansiedade, ou para doenças de imbalanço químico, o que seja. Então, tiveram a oportunidade de lidar com várias pessoas diferentes e com isso, disseste agora que passaram as mesmas experiências. Sim, muitas delas. Essas experiências para ti resultaram num set de coisas, sei lá, condicionamento psicológico e emocional, e a pergunta é... São os mesmos, sim. As outras pessoas nos outros países tiveram o mesmo resultado em termos de condicionamento psicológico e emocional? Sim, sim. Okay. Sim, claro. Sim. E vejo isso, portanto, mesmo agora tive esta experiência no trabalho que fazemos, de estar em contacto com pessoas do outro mundo. Antes de estar em contacto com pessoas do outro mundo, eu olhava cá para dentro, por exemplo, de Moçambique. Eu sou de Choco, eu nasci no Choco. Okay. Bom, e via mesmas situações, eu de Choco, André cá em Maputo, e outras pessoas de outros quadrantes do país, daqui do país, situações similares, portanto. E agora que tive a oportunidade de conhecer pessoas do outro mundo e tal, também venho observando isso, portanto. Okay. Então, a resposta para isso é claramente que não é uma questão de nature, é uma questão de nurture. Isso é resultado da vivência da pessoa. O resultado das ansiedades não é criado naturalmente, é metido dentro da pessoa pelas condições em que ela... Sim, talvez aqui acrescentar só a questão familiar, do sistema familiar. Certo. Né? E nós trabalhamos com esta área, que é a constelação familiar, e mostra precisamente isso. Então, há aqui uma epigenética, não é genético. No entanto, há padrões, sim, que são passados de geração para geração. Ok? Inclusive, consigo perceber isso. o suicídio. Ok. Então, se eu tenho um tetravô que se suicidou, portanto, há uma exclusão. É uma das 3 leis do amor, não é? Da constelação familiar e sistémica. Portanto, todo indivíduo quer ser incluído num sistema. Sistema familiar. Então, quando há uma exclusão, exclusão não é só física, não é? Exclusão pode ser também de um julgamento, não é? Não gostar do outro, afastar o outro, portanto, psicologicamente, não é? Então, ou qualquer situação, vivência mais forte, o alcoolismo, sei lá, depressão. Então, isto pode ser. Eu vou desenvolver isto para me sentir pertencendo a este clã, a este sistema. São fenómenos inconscientes, atenção. Sim. Inconscientes, não é? Então, nesse contexto, portanto, a dinâmica familiar é determinante. E aqui há várias dinâmicas familiares que são disfuncionais. Não é? E o que o Falso está a dizer, e no fundo é o que nós vimos comprovando, não é? Talvez eu só um bocadinho mais de ter mais anos do que ele, é que a maior parte de nós vem de dinâmicas extremamente desestruturais, disfuncionais, familiares. Sim, eu acho que isto tem a ver Mas é um processo evolutivo até, natural. Mais uma vez, é uma daquelas coisas que eu venho por curiosidade e às vezes até por ocasião na internet vi uma imagem que é o ciclo tem que ser quebrado em algum momento. E tem uma imagem que tem a avó a dizer tu não prestas, depois a mãe a dizer à filha tu não prestas, depois a filha, da filha para a neta, tem uma parede, ou da mãe para a filha tem uma parede onde ela diz, esse ciclo de gritarem e diminuírem o meu valor ou de me tentarem fazer sentir mal acaba comigo. E dali para frente ela trata a filha bem e, portanto, a filha também já não vai fazer isso porque todo mundo aprende por repetição no fim do dia. Claramente. Os seres humanos aprendem por repetição. Sim. Seja os comportamentos, seja a fala, seja a andar, eles veem uma pessoa fazer uma coisa e dizem, ok, eu quero experimentar fazer aquilo. Ou o pai vem, papá, 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 e eventualmente o bebê diz papá, porque houve aquela repetição até então.
da mesma forma, acho que o comportamento e as tendências das pessoas são aprendidas os de gerações. Pensamentos, as crenças, os padrões de pensamentos, de crenças e de comportamentos, de sentimentos vão sendo passados. Portanto, não precisa ser visível. Não é só o comportamento que é visível. É tudo que está por trás do comportamento. As motivações, não é? Tudo isso é passado. É muito interessante. E às vezes isso até é assumido como parte de cultura. Sim. Tipo, culturalmente. Então, diferentes culturas. Aqui no sul de Moçambique temos a cultura, portanto, patriarcal, onde no norte temos mais matrilinear, não é matriarcal, mas é matrilinear, onde as mulheres tomam uma posição um bocadinho mais alta em relação aos homens. Acho que foi a Luísa Diogo que contou esta história, que ela é do norte e que no norte, no domingo, quando vão à igreja, não sei o quê, a mulher levanta-se, prepara-se e às vezes até pode preparar o filho ou a filha, mas na hora de irem para a igreja não é a mulher que carrega a criança, porque não pode estragar o vestido, não pode amortar o vestido a carregar a criança, então é o pai que carrega a criança, porque a mulher tem que estar apresentável. Eu achei isso super interessante, que se fosse aqui no sul é tipo, o homem levanta-se, é capaz de até mandar preparar o banho para ele, vai, toma o banho e depois senta-se na cadeira enquanto a mulher fica a fazer toda a ronda e não sei o quê. E isso cria um ciclo onde se calhar a mulher possa se tornar um bocadinho mais ressentida, porque não tem apoio nenhum. Meu marido assumiu que a cultura como ela foi para ele este tempo todo, viu o avô a fazer isto, o pai a fazer isto e ele também faz isto, mas se o homem decidisse, podia perfeitamente ser um bocadinho mais apoiador da sua esposa e criar uma mentalidade diferente e se calhar até abrir o casamento para outra dinâmica, que se calhar seria mais feliz. Isto é pura suposição, pode ser que até não fosse mais feliz, porque aí o homem já começava a ficar resignado e não foi isto que eu vi a minha vida toda, então não estou feliz de ter que fazer isto. Mas sim, portanto, já percebi que não é natureza, é herança psicológica e cultural dentro do seio familiar. Vocês têm o aspecto de olharem não só para a análise clínica em termos de psicologia, tem a parte da metafísica. E a minha pergunta é se há alguma relação ou correlação entre a parte psicológica, estritamente psicológica, familiar e espiritual, em termos de, sei lá, crença ou da própria postura espiritual de cada pessoa. Sim, quer dizer, portanto, estamos num contexto familiar, não é? Todo tipo de postura conta, desde padrões mentais, como eu disse, crenças, né? Valores, tudo isso, né? Então os valores estão muito associados ao nosso ser, à nossa manifestação, não é? da nossa espiritualidade. Então tudo isso pode ser passado. Né? Okay. Então, sim. Há uma pequena correlação. Sim. A ideia, a espiritualidade é amor, nada mais do que amor, não é? Numa perspectiva, inclusive, de compreensão do ser humano, numa perspectiva transpessoal, transcende o nosso ser, não é? Nós somos seres de amor, nós nascemos com esta energia, não é? E portanto tudo que tem a ver com espiritualidade não tem nada a ver com isto que as pessoas dizem, com ritos, rituais, não é? Portanto estamos a falar de espiritualidade, é a manifestação do nosso ser natural, que é amor, e tudo que está à volta do amor, não é? A alegria, a humildade, não é? O otimismo, todos são valores universais que todos nós, a verdade, não é? A empatia, a consciência, tudo isto é amor. Pronto, então nesta vertente, sim, somos seres, quando estamos nos a afastar desta energia, que é a energia oposta ao do medo, não é? Portanto, não estamos a seguir alimentar o nosso espírito, não é? Portanto, devido precisamente a todos estes medos, estamos na energia oposta, é o ego que está a predominar, então, pronto, estes valores são corrompidos, se podemos assim dizer, são violados, não é? Muitas vezes inconscientemente, não temos essa consciência, este desenvolvimento interno, outras vezes até consciente, sim. Ok.
voltando um bocadinho atrás sobre a questão da constelação familiar e a influência da família, eu queria fazer esta pergunta porque eu sei mais ou menos da história, que é a vossa história, e digam-me se não for uma pergunta que seja para ser exposta dessa forma, depois a gente corta no vídeo, mas sei que vocês dois têm uma história muito interessante de como se juntaram, mas que antes disso acontecer houve um bocadinho de influência da constelação familiar e que isso teve os seus resultados negativos até que finalmente vocês aceitaram que talvez devessem tomar uma postura diferente em relação a isso e mudar de direção em relação ao que a vossa vida estava a ser. Gostariam de me contar um bocadinho sobre isso? Se calhar é uma experiência que possa ajudar a várias pessoas que estejam a passar pela mesma situação e tenham o mesmo medo ou a mesma pressão que vocês tenham tido em relação a isso e que com o vosso testemunho possa ajudar mais pessoas a tomarem a decisão que realmente lhes dê mais luz e que lhes proporcione mais amor. Ok. Boa pergunta, interessante esta pergunta. De facto temos uma história interessante, está ligado a isto que estavas aqui a dizer. São estes dois polos que André esteve aqui a dizer. Há dois lugares aqui, o lugar do medo e o lugar do amor. E pelas nossas dinâmicas familiares, o que vemos recebendo, etc, etc. Isto contribui ainda mais para tornar isto ainda mais vivo, mais assente, onde é aquilo que eu costumo dizer, mas costumo partilhar nas nossas, quando estamos a servir, quer a organizações, querem individualmente, o nosso trabalho que nós fazemos na Marte. Ensinaram-nos que o mais importante, atenção, não estou a julgar, estou apenas a trazer aqui factos. Sim, factos. Não estou a julgar, antes pelo contrário. A ideia é esta. Quando estamos num lugar de amor, honramos os nossos pais, aqueles que estiveram ali à nossa volta e fomos-lhes gratos. Mas foi-nos ensinado isto justamente por estarmos nesta energia do medo. Que tínhamos que, e estou a viver um pouco isto agora, nesta nossa experiência de paternidade, etc. Que o mais importante é dominar as letras e os números, por exemplo. Ok. O mais importante é dominar as letras e os números. Como se nós não tivéssemos nascido já com valor. O valor o valor está no externo e temos sempre esta perspectiva em tudo. Ainda eu estava numa conversa com um amigo, temos sempre a tendência de olhar sempre de fora para dentro e não de dentro para fora. Portanto, o nosso valor é externo. Temos que ter um diploma para sermos alguém, temos que dominar as letras e os números. E ninguém nos ensinou que o mais importante é dominarmos a nós mesmos, é conhecermos a nós. Dominamos as letras e os números, até conseguimos dominar as letras e os números, mas por causa deste movimento aconteceu aqui uma coisa, que nós nos tornamos escravos das letras e os números. Mas se tivesse sido o contrário, se tivéssemos ensinado a conhecermos a nós e a prepararmos-nos para seguirmos os nossos caminhos, para seguirmos os caminhos do nosso coração, com consciência, dentro de uma energia de liderança, que todos nós nascemos com esta energia da liderança, as letras e os números estariam nas nossas mãos. Sim. Mas foi o contrário, e justamente por causa disso que eu acho que nós é que nos tornamos escravos das letras e dos números. E é isto que temos constatado nas organizações, nos nossos trabalhos, quer individual, quer coletivamente, que nos tornamos escravos disto. E não só disto, do externo, não só disto. E o trabalho foi feito de tal forma com que ninguém precisou dizer nada de forma direta. Uma vez eu disse a alguém, olha, eu nunca tive, sempre tive apoio dos meus pais, por exemplo. Para tudo que eu sempre tive apoio, eles sempre acompanharam-me, etc. Alguém disse assim, olha, atenção, sempre tiveste apoio deles ou tu tomavas as decisões em função do que eles queriam? Era aí onde eu queria chegar. Então, e logo depois de eu ter tido esta conversa,
Portanto, passei por uma situação. E os nossos pais querem sempre o nosso bem. Entretanto, eles estão também com os seus dilemas, com os seus medos. Posso só... Mas Todos os nossos pais querem sempre o nosso bem, mas é sempre na perspectiva deles. hoje é isso que eu estou a dizer. Eles estão dos dentro seus dos seus valores, das dilemas, suas dentro dos crenças. seus medos. Exato. E, por exemplo, os meus pais acreditavam que para eu ser feliz eu tinha que ter um diploma de ensino superior. Eu tinha que estar com uma mulher de determinada linhagem, por exemplo. Determinada linhagem, portanto, que vem dos mesmos hábitos e Mesma cultura. costumes Yeah. Ok. que eu vim, e acreditavam que com isso eu teria... que só nesta vertente é que eu teria uma família saudável, é que eu teria A felicidade. a felicidade, que os nossos filhos iam crescer dentro desta linhagem. Certo. E nisto sempre a olhar de fora para dentro. Um dos medos, por exemplo, é que há sempre aquela tendência. Eu sou muçulmano, por exemplo, e há aquela preocupação que, para estares com tens que casar com uma mulher muçulmana, tens que só assim é que vais ter a felicidade, etc. E eu pergunto muitas pessoas, mas, por exemplo, sobre este assunto, por que é que tu és muçulmano? Muitas pessoas dizem, eu sou muçulmano porque os meus pais são muçulmanos. Uhum. É interessante para mim. Eu deixei de ser muçulmano por genética Ok. e passei a ser por convicção. Ok. Tomaste a escolha. E busquei conhecimento. E o Islão, por exemplo, ensina-nos a isto. A buscar o conhecimento. E a minha fé não tem a ver com a fé, por exemplo, entre eu e Deus. Percebes? Certo. E eu busquei conhecimento sobre isto. E aprendi a ser um muçulmano por convicção. A saber o que é que eu estou a fazer. E não por herança. E às vezes nós ficamos dentro destes medos. E foi interessante isto, que muitas das nossas famílias, às vezes, e por estarmos no externo, só vivemos o externo, não vivemos o interno. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha convivência com a Andrea sobre este assunto é que é mais fácil, por exemplo, eu seguir rituais do que fazer uma mudança interna. Ok. É mais fácil eu... Olha, uma vez um sheik disse o seguinte, olha, não precisas fazer... Nós nos focamos muito em coisas facultativas, por exemplo. Vamos lá deixar de fazer coisas facultativas, vamos olhar para dentro, vamos mudar o nosso caráter. Vamos ser verdadeiros. É difícil sermos verdadeiros e é fácil eu fazer rituais, por exemplo. É isto que eu venho aprendendo nesta minha convivência com a Andrea. E a base disto está no respeito que temos um pelo outro. Neste meu processo da minha fé, tive mais conforto em estar dentro da minha fé com a Andrea, que é uma mulher que não vem de um berço muçulmano. Certo. E tive mais conforto dentro disto. E um dos medos que os nossos pais têm é disto, é que, nisto podes perder, porque estamos a olhar para o externo e não para o interno. Ninguém nos prepara para a vida, não nos ensinaram isto, nenhuma organização, nenhuma instituição, numa organização institucional, familiar, estas instituições todas, vieram nos ensinar isto, olhar-nos para dentro. Então, ficamos com esta tendência de olhar para o externo e de querer agradar. Quem agrada se desagrada. De querer procurar e responder expectativas dos outros. Quando alguém perguntou-me, quando entrei para estes exercícios de autoconhecimento, alguém perguntou assim, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Esta pergunta... E eu disse, meus Adoro. pais. E portanto, os meus pais nem precisavam dizer, Fausto, tens que ter um diploma de ensino superior. Fausto, tens que casar com uma mulher de determinada linhagem. Porque o trabalho já estava feito.
Ok. As nossas dinâmicas familiares contribuem para que este trabalho seja feito e nós nos tornamos codependentes aqui neste processo. E o que nós queremos fazer é agradar, porque está tudo, vamos para o externo. E já estive em situações minhas da minha vida em que eu já me perguntei, o que eu estou a fazer aqui? Em decisões que eu tomei sozinho, mas dentro desta energia do medo. E depois fui perguntar o que eu estou a fazer aqui. Deixei de tomar as minhas decisões na altura, por exemplo, de não procurar responder expectativas de ninguém, deixei de seguir os meus caminhos e procurei responder outras expectativas por causa do medo. Okay. E é aquela pergunta que estavas a fazer sobre a depressão, sobre... Ia fazer um pequeno follow-up. Destes três momentos que nós temos, passado, presente, futuro, aquela primeira pergunta que a Andrea teve aqui a falar quando ela introduziu sobre isto, o momento que nós mais abandonamos é o presente. E é o único que nós realmente temos. E é o único que nós temos, é o único momento que nós temos de dizer, eu agora vou entrar para um exercício de autoconhecimento, vou dizer que eu amo a quem eu amo, não, deixa para mais tarde, agora deixa-me fazer isto. Deixa-me chegar aos 40 anos. Isto que eu estou a falar são coisas que nós temos, coisas que temos ouvido no nosso trabalho. Deixa-me chegar aos 40 anos. Eu agora primeiro tenho que estabilizar-me. Mas o que é estabilidade? Está tudo no externo. Temos toda a estabilidade. Sim, qual ali. É a métrica da estabilidade? Temos toda a estabilidade ali. Temos nossa família. Temos... Tenho que estar estabilizado, tenho que ter aquele bem, tenho que ter aquela casa, tenho que ter... E às vezes a família diz, mas eu queria estar contigo agora. Mas eles não vêm, depois vêm ter connosco. Mas eles não vêm, eu não estou porque eu quero ter mais uma casa, tenho mais um filho. Mas aquele filho não quer outra casa, aquele quer estar contigo naquele momento. Do pai. Exato, e deixamos este presente e ficamos a viver no futuro. A sociedade vem isto. Estamos, por exemplo, dentro disto que eu estava a falar, dos nossos pais. Por exemplo, o sonho do meu pai é que eu trabalhasse no Estado. Ok. Porque se eu trabalhasse no Estado, eu teria uma reforma. E este é o medo que ele tinha, a situação em que ele estava, que ele não queria que eu passasse por aquilo que ele estava a passar. Em algum momento da vida ele deixou de trabalhar numa instituição, fez os seus trabalhos, foi ser empreendedor, uma e outra coisa não deu certo. E no fim ele dependia financeiramente, portanto, dos filhos. E ele não queria que eu passasse por aquilo. Ok. E ele queria que eu trabalhasse no Estado para que eu tivesse uma reforma. Então, isto é o que ele dizia-me. Mas onde eu estava a trabalhar, eu não era feliz. Eu não concordava com aqueles métodos. Eu não concordava com aquelas formas que estavam ali. E se eu chegasse ao futuro que ele tanto queria que eu chegasse e tivesse a minha reforma, certeza, se eu estivesse naquela situação e eu chegasse àquela reforma que ele tanto queria que eu chegasse, eu ia chegar numa situação de raiva. Ok. Isso é um sentimento muito forte. A raiva, de raiva não de raiva, ia chegar lá com um cancro no fígado. Okay. Porque ia estar com tanta raiva. Estavas a falar da metafísica da raiva. É melhor explicar a questão do fígado e a ligação à raiva. Está com o fígado. Depois, quando chegamos no futuro que nós tanto ansiávamos, deixamos de ver aquele presente, olhamos muito para o futuro, chegamos naquele futuro que tanto ansiávamos, olhamos para aquele presente que já é passado. Se eu tivesse deixado aquele emprego, se eu tivesse seguido os caminhos do meu coração, se eu tivesse ficado com a mulher que eu queria, ficar naquele momento e não tivesse que ir agradar e responder expectativas de alguém, não tivesse que estar a cumprir com... Dentro disto, em constelação, chama-se este amor cego, este querer agradar, querer seguir aquela linhagem, etc, etc. Este presente que já é passado, vira isto, ficamos com esta tristeza, esta culpa. Que metafisicamente depois se manifesta de várias... Seja qual for o sentimento, nós depois podemos entrar um bocadinho mais para isto. Então é dentro destes medos, porque nós estamos nesta energia de amor. Ninguém nos ensinou a conhecermos, a saber quem nós somos, quem é a pessoa mais importante da nossa vida, quem é o responsável pelas nossas escolhas e pelas consequências das nossas escolhas. E é interessante que nós colocamos outras pessoas no nosso lugar
E estas pessoas que nós colocamos no nosso lugar, mais tarde, depois culpamos estas pessoas pelas nossas escolhas. Em algum momento, se calhar, eu posso ter feito isto, posso ter, mas eu fiz essas escolhas, o culpado foi este, foi aquele. Mas agora... Isso que eu digo, olhamos sempre para o externo, queremos sempre procurar um culpado, queremos para tudo ter um culpado e deixamos de olhar para nós. Em alguns processos da minha vida, fiz muito isto, só quando eu parei e disse não. Estas situações aconteceram, quem disse sim fui eu. Quem assumiu isto fui eu. Yeah. Quem fez esta escolha fui eu. E quem pode resolver isto sou eu. Eu disse isso no podcast passado, que não importa a envolvente, toda e qualquer escolha feita por uma pessoa é sua única e exclusiva responsabilidade. Qualquer escolha que seja. Ninguém está a apontar uma arma à cabeça. A não ser que seja um caso destes, que alguém te aponta uma arma à cabeça e diz, olha, escolhe saltar ou deitar no chão com uma arma apontada à cabeça e depois dizem, se saltares, tu vives, se fores para o chão, um tiro. Aí não é tua escolha. Mas se não tens uma arma apontada à cabeça e te estão a deixar fazer uma escolha, qualquer escolha que tu faças é tua responsabilidade única e exclusivamente. Na ótica da pergunta, esta pergunta fantástica, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Quando a Andrea me fez a pergunta, eu, como quase todo mundo deve ter feito isso, respondi da forma errada. E quando ela me disse, não, tira um tempinho, pensa nisso, o meu primeiro instinto foi logo a seguir responder, não, tem que ser eu. Só que ao mesmo tempo entrou ali um medo de não estarei a ser egocêntrico em assumir que eu sou o mais importante. Então eu acho que pode haver uma míriade de pessoas que tenham medo de assumir que a pessoa mais importante da sua vida seja ela própria ou ele próprio, porque isso, se for feito da forma errada, quero eu acreditar, se for feito com base em ego, vai ter resultados desastrosos, porque a postura da pessoa em relação ao mundo vai ser egoísta, em vez de aberta e oferecedora de amor e luz. Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. É interessante isso. Costuma ser um exercício que nós fazemos nas instituições normalmente nas instituições, e gera-se aqui uma discussão neste ponto. Sim. As pessoas dizem, não, mas não posso ser eu o mais importante. Se for eu, estou a ser egoísta. Foi o que eu senti quando ela fez a pergunta, não posso ser eu. A questão é a seguinte. Eu deixar de estar para mim no momento em que eu mais preciso, para eu estar para outra pessoa, no fim do dia, eu não estou a estar nem para aquela pessoa e nem para mim. Yeah. É aquele exemplo que a Andrea costuma dar. O que nos dizem no avião? Olha, usa a tua máscara, depois de usares a tua máscara, ajuda a pessoa ao lado. O que vai acontecer se tentares ajudar a outra pessoa antes de usar a tua é que aquela outra pessoa pode entrar em pânico. E depois os dois estão sem máscara e ficam os dois pelo lado. Podemos não conseguir ajudar aquela outra pessoa e depois não nos ajudamos ou nós afundamos os dois. Certo. Então, o que é egoísmo? Egoísmo é eu deixar de usar a máscara para ir ajudar o outro primeiro e depois eu... Isto é um ato de desamor. Sim, desamor consigo próprio. Isto é um ato de desamor. E por consequência com o outro, porque se não garantimos o nosso próprio amor, também não podemos dar amor ao outro. Há um exemplo que a Andrea dá espetacular sobre isto. Estou, por exemplo, tenho prioridade, depois eu deixo o outro. Não, ok, vai. Mas eu tenho prioridade, eu deixo o outro passar. Depois do outro passar, não obrigado, diz-me. Este é que é egoísta. Porque este fez uma coisa, espera que o outro, a esperar pelo outro, que o outro dissesse algo em troca, espera que dá algo em troca. Não foi de forma honesta, não foi de forma genuína, de ok, passa. Se outro diz-me não, obrigado, gratidão, isto é com ele. É assunto dele, eu fiz a minha parte e outro. Este aqui é egoísta. É uma escolha dele, agradecer ou não. Este aqui é egoísta. E o erro está com ele ou não. A nossa parte é fazer de forma genuína. O que nós sentimos que achamos melhor. Se naquele momento é deixar a pessoa passar, então deixamos a pessoa passar e para nós já fizemos a nossa parte. Se o agradecimento vem ou não, isso já é responsabilidade da outra pessoa. Sim. Perfeitamente. Isto tem a ver com a questão de... Eu só queria acrescentar esta pergunta, voltando à pergunta que tu fizeste,
voltando à nossa história, né? Que é do meu lado, pode falar do dele, mas do meu lado foi isto que nós vimos muitas vezes por medos, é sempre o medo que está por trás, não é? De experiências passadas que tive em relacionamentos, então eu não estava a assumir, não estava pronta, não me sentia pronta para assumir um relacionamento. Né? Então, e são medos que vêm, às vezes são traumas de outros relacionamentos, pronto, pode estar também influenciar. Aliás, esses traumas de relacionamentos passados têm um peso enorme para quem não tirou tempo para lidar com o pós, né? Exatamente. Depois do relacionamento acabar, se aquele relacionamento veio carregado de traumas e problemas, é preciso tirar um tempo para a pessoa também refletir a natureza dos traumas, exatamente, a origem dos traumas ou dos problemas que causaram, sim, os traumas, e depois daí para frente, se calhar com um bocadinho de healing, né? Tipo, self-healing interno, depois mesmo, saltar ou entrar para o próximo, exatamente, mas só depois da resolução. Então houve aqui, exatamente, por isso pois, houve aqui um descompasso. Eu com outras questões, também outros medos mais associados ao que ele esteve a explicar, a interferência da família, né? Assim um pouco balançar e não assumir, é isto que eu quero. Tomar o comando da sua alma, de seguir os caminhos do seu coração, até que resolveu, tive que passar por uma depressão até, mas melhor eu para explicar isto, até realmente dizer, não, eu vou seguir os caminhos do meu coração e vamos lá, e eu também, e eu fazer o mesmo também, não, é isto, se há realmente um sentimento, se é isto que nós queremos, o que foi, e vamos confiar e entrar de cabeça no relacionamento, não é? Mas então, tiveram os dois que fazer um exercício, cada um do seu lado, da sua forma, depois, com as suas condicionantes, em conjunto. Exatamente, okay, claramente. Com isto, vamos saltar agora para o tópico da panela quente deste mês, que é o tópico da depressão. E a minha pergunta é, qual é o vosso take em relação à depressão, à prevalência da depressão? Qual é o a vossa opinião, o vosso take em relação à depressão? Bom, a experiência talvez só dizer que são várias condições, não é? Sendo que a depressão é, em 90% dos casos, o que pode levar o indivíduo, não é? a ter pensamentos e a chegar, de facto, ao suicídio, não é? Então, de facto, é a depressão, mais do que outros transtornos e mais do que a ansiedade. A depressão tem muito a ver, como o Fausto já disse, viver no passado. É? E tem muito a ver com o facto de nós, de um apego, né? Estarmos muito apegados a tudo que aconteceu lá atrás, e está muito associado a duas emoções muito fortes e muito comuns no ser humano, que é a raiva e a culpa. Okay. Então, vamos lá começar. A culpa, no fundo, o Fausto já falou, não é? Tem a ver porque eu estou aqui, não é? Nesta ansiedade, depois de querer ir para o futuro, deixo de viver o que está aqui, né? E faço escolhas e depois começo-me a auto-julgar e a autocriticar sobre estas escolhas que eu fiz, sobre os resultados destas escolhas, e este auto-julgamento leva muito à culpa, né? Então, e se eu tivesse feito isto? E se eu tivesse dito? E se eu não tivesse dito aquilo? Então, ficamos muito... Isto não nos estamos a amar, claramente, né? Um estado de desamor. Então, esta culpa vai corroendo. Mas eu diria que, para além da culpa, mais ainda ou seja, a tristeza, né? É uma máscara, no fundo, da raiva. Esta tristeza desta depressão é uma máscara da raiva. E como já foi falado aqui, se formos olhar na metafísica da saúde, a raiva, ela surge quando eu faço escolhas contrárias à minha vontade. Ok. Portanto, eu estou a fazer coisas para agradar, pela codependência, sempre num contexto de codependência. Depressão, ansiedade, eu venho comprovando isto há anos. Todas estas desarmonias de fora e transtornos, como queiram chamar, de forma emocional, estão associadas e espiritual a estes padrões de codependência, não é? Então, o codependente, como é típico, ele está a fazer tudo para cuidar do outro, para agradar o outro, para tomar conta do outro, não é? O slogan é: eu preciso de ser precisado para que gostem de mim.
para que me ame. Ok. Estão todos a identificar-se, né? Somos todos codependentes. É muito interessante. E então estamos constantemente a fazer coisas para agradar os outros, para alimentar as expectativas dos outros, para cuidar dos outros, e esquecemos de nós. E isto é uma da pessoa mais importante da nossa vida. É uma daquelas coisas que é extremamente má, porque validação externa é uma coisa que pode ser tirada de um momento para o outro e acho que possivelmente é nesses momentos em que depois começam a vir as tendências suicidas, porque a pessoa vê que não tem o chão que achava que tinha pela codependência que tinha. Validação externa, eu quero que os meus pais gostem de mim, eu quero que o meu namorado ou que a minha namorada goste de mim, e eu quero que os meus amigos estejam sempre ligados a mim. E se os amigos não validam isso, ou com regularidade ou com constância, e os pais não validam, e os namorados ou as namoradas não validam, ou se em algum momento validavam e depois retiram, perde-se o chão, porque tudo é externo. Exatamente. Então é tudo, o desamor é isto, é a falta de todos os autos. Aquilo que eu chamo de amor próprio, né? De auto-amor, é um conjunto de coisinhas, não é só um, não é? Até o autorrespeito, não há autoestima, não há autoconfiança, não é? O autocuidado, absolutamente nada disto. É interessante isto que falaste. Olha, por exemplo, Adoro. sobre o autorrespeito. Às vezes perguntamos, mas o que é respeito? Respeito, pois. E o que tende-se a responder é respeito é respeitar o outro. Sim, mas como é que eu vou respeitar com o padrão do externo? Como é que eu vou respeitar o outro se eu não me respeito a mim? O que o outro tem é a consequência do meu autorrespeito ou autodesrespeito. No sentido de... Estou aqui a tentar, talvez, aprofundar isto um bocado. Se a pessoa não se respeita, o respeito que está da outra pessoa é uma fantasia, mais ou menos. Se a pessoa não tem autorrespeito, o respeito que está a dar a outra pessoa é uma construção bastante precária, porque qualquer coisinha pode desfazer isso. Não? Porque nem é respeito. Não está a vir de um lugar de amor, está a vir de um lugar de medo. Porque entrou o meu chefe, tenho que levantar-me. Não levanto por estar a admirar, não estou a honrar aquela pessoa. Sim, é porque é uma instituição que foi posta. Então, quando o chefe entra, levanta. Estou a respeitar. Se não levantar, ele vai ficar chateado, então a pessoa faz por medo. Sim, exatamente. Isso é manipulação, não é? Isso não é respeito. Okay. Então começa por mim, sou eu que ensino ao outro, como ao me respeitar, eu estou a ensinar automaticamente ao outro como o outro me trata, a partir de como eu me trato a mim mesmo. E não ao contrário. Então quando eu me desrespeito, claro que eu dou campo para qualquer pessoa que está à volta de mim. Também. Na verdade... Não ter respeito, não precisa necessariamente ser desrespeito, não mas não tem que ter respeito. Eu já me desrespeitei, então, obviamente, não é? Ok. Pronto, então a falta de todos estes autos, obviamente, o desamor profundo, não é? A falta de amor próprio nos leva a isto, não é? Então a depressão está muito associada à raiva. Ok? Quando estamos a fazer coisas, a seguir caminhos, que é exatamente esta conversa que estamos aqui a fazer, a ter caminhos que são contra a minha... É só para agradar a mamãe, papá, irmão, amigos, a sociedade, porque mas eu não sou a sociedade. Dizer, tem um texto que eu escrevi sobre isso, eu não sou a sociedade. Não, eu estou inserida numa sociedade, eu sou um ser singular e tenho aqui uma alma para alimentar, não é? E tenho os meus anseios, interesses, dons, talentos e a minha singularidade. Esta mentalidade até se remonta a uma frase que a minha mãe me dizia toda hora. Mãe, eu quero fazer sei lá o quê, mas não vais. Mas os meus amigos todos vão fazer. E ela perguntava, e se os teus amigos forem saltar da ponte todos, também vais saltar? Vezes. É a questão da sociedade. Se a sociedade toda se for pôr ali na ponte de Maputo Catembe e saltar para o mato, também vais saltar? Pois. Então... Não é igual para todos. Claro, só queria comentar sobre isso, ficamos tanto no externo. Eu acho que nunca foi tão banalizada esta expressão amor próprio como está a ser agora. Sim. Olha, com o advento está a ser utilizado da forma errada, com o advento das redes sociais, por exemplo, uma das componentes do amor próprio é a autoestima. Com o advento das redes sociais, eu tenho visto com cada coisa, fazendo uma etnografia cibernética nas redes sociais. Uau! Assustador até. Teoria para mestrado. Vejo, por exemplo, vejo
Pois, saiu ali um belo artigo científico só no Facebook, nem preciso ir para o Instagram, só no Facebook. Vejo, por exemplo, mulheres que se maquiam, põem, por exemplo, uma roupa mais justa e fazem uma selfie e escrevem assim: eu me amo. Eu não vejo uma sintonia aqui desta foto com esta legenda. Sim, porque ela está a fazer aquilo para mostrar. Quem se ama não precisa de mostrar a ninguém que se ama. Se sente. Só sente, exatamente. É tudo de dentro para fora e não de fora para dentro. Espiritualidade é outro assunto que eu vejo, uau! É aquilo que eu dizia, uma das coisas que eu aprendi no Islão é que eu senti que eu estava pronto, estou pronto para fazer rituais. Mas uma componente uma das coisas que o Islão fala sobre isto é, por exemplo, fala a verdade e só a verdade. Muito mais do que fazer rituais, fala a verdade. É mais fácil eu fazer rituais do que eu falar a verdade. É mais fácil um retiro espiritual em Zanzibar. Vejo muitos moçambicanos com malas e tal, não sei o que, vou para um retiro espiritual em Zanzibar e tal, vem um especialista, um guru em espiritualidade indiano e tal. Eu costumo dizer o seguinte: olha, antes de ir para esse evento, vai para o teu guarda-fato, tira todas as roupas que estão em excesso, que não precisas. Antes de fazer isso, antes de ir para aquele evento, faz isso. Sim. Praticar o desapego. É fácil Praticar o desapego, exatamente. É fácil ir para uma sessão consciencial, quando nós fazemos sessões que em Chio e tal. No entanto, eu fazia análise, eu via pessoas. Foram para 12 sessões conscienciais, por exemplo. Mas não é o que eu digo, estamos às vezes numa consulta individual, o ponto não está ali, o ponto está daquela porta para fora, depois. Sim. Não está nas sessões conscienciais, não está em ir apenas. Então, como é que vamos? Estamos prontos para ouvir uma palestra, para ouvirmos isto, aquilo, todos vamos. Mas e depois da palestra? Aliás, há bocado falaste da questão do vestido e da selfie para publicar nas redes sociais. Muitas pessoas acabam por fazer estes retiros espirituais, retiros de yoga, retiros disto e daquilo, da autodescoberta, que é para depois tirarem fotos e dizerem: olha, estou a fazer isto. Quando vês nas redes sociais, é exatamente isso. Ninguém precisa de saber que estás a descobrir-te ou que estás numa jornada de autodescoberta ou o que quer que seja. Ninguém precisa de saber isso, a não ser tu mesmo. Olha, isso ninguém vai saber. Quem estiver numa jornada verdadeiramente disto, ninguém, muito mais do que saber, vão sentir. Sim. Nós somos energia, muito mais do que saber. Vão sentir. E vão se... É assim que nós inspiramos, quando fazemos a coisa mesmo com caráter, dentro do nosso caráter, percebes? Da verdade, sempre. É assim que nós inspiramos. Não é do jeito que temos naturalmente, fazer, não como inspiração forçada, não é? Como os influencers e etc. Não é? Então, cuidado com isto, porque inclusive, olha, voltando ao tema central, não é? É interessante fazer uma pesquisa até a etnografia cibernética para perceber que muitos influencers depois cometem suicídio e têm altos níveis de depressão. Não é? Então, o ego é tão grande, não é? Que eu sou influencer, eu vou aqui mudar, quer dizer, eu quero mudar os outros e acho que, não é, que tenho muita informação para partilhar, claro, todos nós temos, não é? A nossa sabedoria, no entanto, não foco-me em mim, não é? Então, só isso para mim já é uma pretensão muito egóica, eu chegar e dizer, eu estou aqui para inspirar os outros. Não, eu estou aqui para ser eu. Certo. Para ser a verdade, para manifestar amor, o amor que eu sou. E como consequência natural disso, não é? Pronto, as pessoas, se quiserem levar alguma coisa do que eu partilhei, levam. Se não quiserem, também está tudo bem, não é? E não o que está a acontecer agora. Isto é realmente uma reprodução de uma energia oposta à nossa essência, não é? E vamos... vemos governantes, vemos no nosso país, vemos empresários a colocarem posts e a fazerem textos. Não, é para inspirar as pessoas, quer dizer, é para influenciar. Influenciar já é muito no manipular. Sim, né? já o termo influencer exato, já é para manipular. Que é manipulação. Exatamente. Não é... E não para uma inspiração natural. O que é inspirar naturalmente? É
como eu costumo dar um exemplo, não é? Nós sentimos Se a minha filha está comigo ou o meu filho está comigo, toco o telefone e eu digo, estando em casa, não, olha, eu agora eu estou a 2 minutos daí, estou já a chegar. Quer dizer, qual é a mensagem que eu estou a passar para mim? Eu não preciso dizer nada. Estamos e depois a criar... dizer, olha filho, não mintas. E ela está a Mas ver-me. ela está a ver a mãe fazer isso e depois eventualmente vai repetir. Os humanos aprendem por repetição, conforme a gente disse no início. Não é sobre o que eu digo aos meus filhos ou a qualquer outra pessoa, é sobre o que eu faço na prática, no dia a dia, né? E com consistência, não é? E isso define o meu caráter, o meu ser, não é? A manifestação da energia que estou a manifestar. Naturalmente, inspiro naturalmente. É uma inspiração natural, não é? Não há aqui nada forçado. Ok. Ainda dentro do tema da depressão, tenho uma outra pergunta que é: todas as depressões levam obrigatoriamente ou certamente, se calhar não obrigatoriamente, mas certamente a tendências suicidas? Todas elas? Não. Há vários níveis de depressão, não é? Isso está também estudado, catalogado. A depressão mais leve, não é? Geralmente as pessoas rapidamente conseguem ultrapassar, não é? Leve a moderada. Agora, vamos dizer, uma depressão que é muito recorrente, quase que crónica, levando vários anos, a pessoa continua com os mesmos padrões, não é? Pode realmente começar a chegar a um estágio, primeiro, inicialmente, de pensamentos. Não é? É uma sensação de desesperança, claramente, não é? De não acreditar em si, que é capaz, não acreditar na vida. E pode começar com um processo de pensamentos e depois começar a materializar, não é? Com a automutilação, por exemplo, que é muito comum. Hoje temos tido, inclusive, esta experiência, não é? Nos últimos 2 anos pós-Covid, atendemos muitos adolescentes se automutilando. Interessante, de escolas privadas, todos eles, não é? Pronto, com uma pressão muito grande, além da família, também a nível do sistema escolar. E podendo levar, sim, depois a materializar-se, né, num estágio mais avançado, mas requer uma depressão, portanto, mais severa, considerada de um nível mais severo, sim. E a depressão que possa levar a tendências suicidas tem algum elemento de imbalanço químico ou é só mesmo a questão de excesso de pensamentos negativos e falta de amor, ou tem alguma componente química, tipo o corpo leva a isso? Eu propriamente não acredito nisto. Eu acredito que é ao contrário. É a força, portanto, da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa fé. Acreditar em nós mesmos antes de mais, não é? E que isso resulta depois, a gente manifesta esta energia, não é? A nível do corpo. E é ao contrário, né? A reação química pode existir, mas como consequência, não o contrário. Não ser a causa, a origem. Não é? Não sei se estás a perceber. Sim. Porque depois acontecem várias reações fisiológicas, não é? Em detrimento destes pensamentos, destas crenças, né? De que eu não tenho recursos disponíveis, eu não tenho como e ninguém me pode ajudar. Inclusive há esta crença de que ninguém me pode ajudar, que isto é um estado mesmo. Sim, aí é quando já está no teu estágio final, tipo, não há mais nenhuma esperança para isto. Não há nenhum caminho, não há nenhuma possibilidade. Portanto, sim, e aí podemos começar a somatizar a vários níveis, não é? E o corpo pode criar, gerar-se, mas não como raiz, eu não acredito. Eu acredito que primeiro é o pensamento, a força que influencia, portanto, nosso estado interno, nossas emoções, sentimentos, e que pode começar a levar esta informação a nível das células, não é? Do corpo, e sim, e somatizar-nos, não é? Com uma série de outras doenças e condições. Eu, a dada altura, vi num filme, creio eu, onde alguém propôs a ideia de que para alguém poder cometer suicídio, ele tinha que fazer o override do que é
self-preservation, autopreservação. Tipo, o corpo humano tem um mecanismo psicológico que impede ao ser humano de se automagoar de propósito, no sentido de ninguém vai pegar numa faca Sim. e para o corpo sem que ele consiga fazer override disso. É por isso que quando a gente vê um carro a vir na nossa direção, o nosso instinto é querer saltar fora do caminho, e quando vemos um cão a perseguir-nos, o nosso objetivo... E a forma mais rápida de ver o instinto de autopreservação é a forma como os olhos fecham assim que a gente ouve um som alto ou que vemos alguma coisa vir na nossa direção. A primeira coisa que o corpo faz é fechar os olhos. Isso é instintivo. Uma pessoa não escolhe fechar os olhos quando isso acontece. E é a autopreservação. Então, para cometer o suicídio, é necessário que a pessoa consiga passar por cima desse instinto de autopreservação, que é um instinto inato de todos os seres humanos. Sim. E se calhar até de todos os seres vivos, animais. Todos nós temos. Nós Autopreservação. procuramos fugir da dor e em busca sempre do prazer. Nunca. A dor é sempre a fuga da dor. Então isto é natural. Ou seja, eu diria que esta é uma condição antinatura. Eu tirar a minha própria vida, eu automutilar-me, eu automagoar, é antinatura. E aí, mais uma vez eu volto a perguntar, isso já vem como consequência da questão do imbalanço químico que se desenvolve mais nas questões nas depressões mais graves e mais fortes, ou é também uma questão de força de vontade tão forte em relação ou o desespero tão forte que cria esta capacidade da pessoa de desligar esse instinto para se poder suicidar? Só pode. Porque eu acredito que sim. Quer dizer, tem que ser um estado mesmo de desesperado. É um sofrimento muito grande, claramente, e a pessoa se vê, portanto, sem qualquer recurso interno, mais do que externo, interno, desprovida, não é? Então... E eu já percebi, por exemplo, que a maioria das pessoas que consegue, de facto, consumar um suicídio não chama a atenção a isso. Sim. Eles simplesmente vão e fazem. Temos um exemplo de alguém famoso que para mim foi um choque horrível, que é o Chester Bennington, que é o cantor do Linkin Park. Ele estava no estúdio com os amigos, com a banda dele, a ensaiarem porque iam fazer mais um show, não sei o quê. Pegou em si, foi para casa, tchau, see you tomorrow, chegou em casa, suicidou-se. E todo mundo, tipo, mas ele estava a sorrir connosco no estúdio. Sim. Ele estava lá contente, estávamos ali a preparar o próximo show. E depois tem pronto, existem vários métodos, tem os mais lentos e os mais longos. Isto é um pouco mórbido de estar a falar. Sim. Por exemplo, tomar comprimidos e a pessoa lentamente vai into the night. E depois tem os métodos mais agressivos, que é tipo enforcar ou saltar de um prédio ou seja lá qual for o método. Mas há uns que são irremediáveis a partir do momento em que ele é aplicado, como por exemplo saltar de um prédio ou enforcamento. É irremediável quase no momento do acontecimento. E depois tem os comprimidos, por exemplo. E eu vi em avanço deste nosso sit-down, investiguei. Há um método que foi desenvolvido no Japão que eu acho super, que é a evolução daquela de respirar o fumo do carro. O monóxido de carbono, que as pessoas entram numa garagem fechada, ficam lá com o carro ligado e vai criando monóxido e depois eventualmente a pessoa adormece e acaba por morrer. No Japão desenvolveram um outro que é charcoal, carvão. Pegam um carvão em brasa, vão para um quarto fechado, põem lá o carvão e lentamente o carvão vai consumindo oxigênio e gerando monóxido. E que fazem isso como pacto já. Há pessoas que tipo pacto de suicídio, 2 ou 3 pessoas entram num quarto, põem lá tipo um fogareiro ou um carvoeiro e deixam aquilo a queimar. Então, esse já aconteceu que, por acaso, a pessoa fez isso num sítio onde tinha um detetor de fumo, ou carbon monoxide, na verdade nem era de fumo, e foi num hotel ou qualquer coisa, começou a fazer aquilo e o detetor deu sinal e o pessoal do hotel arrombou a porta e ainda conseguiu recuperar a vida da pessoa porque ele já estava inconsciente, mas ainda não estava
morto. Então, há vários estágios e a minha pergunta é, havendo alguns que são remediáveis e outros que não, dos que são remediáveis, será que a pessoa ainda tem alguma esperança de que possa ser salva no processo de estar a tentar cometer o suicídio? Tipo, alguém que toma comprimidos, isso leva algum tempo, pode ser feita uma lavagem estomacal e a pessoa safa-se. Ou esta do carbon monoxide, que pode ser descoberto depois de perder a consciência, mas ainda vivo, também pode ser retirado e dar um oxigênio, não sei o quê. Será que há alguma esperança nas pessoas que não vão para o método mais agressivo imediatamente? Que eles têm algum nível de esperança de que possam ser salvos por alguém? Acho que é uma interessante pergunta. Isto muito implica interessante, entrar na mente sim. destas pessoas e tentar perceber o que é muito complicado. Porque, pronto, eu só posso falar por mim, não é? Eu não posso falar pelos outros. Nunca vivi e nunca me senti assim. Ok, já atendi pessoas portanto, tentando suicidar-se. Já estive próximas de pessoas que se suicidaram. Eu acho que sim, que no fundo, para mim, pela lógica, há no fundo uma esperança. Não é? Quando uma pessoa, pelo método que usa, tem que haver uma relação, isto até pela lógica, nem precisamos ir indo por uma questão lógica, não é? Claramente, e tem vários adolescentes que geralmente vão por esta via, é o comprimido, sim, a maior parte é o comprimido, é o veneno, não é? Mas em doses que não são assim grandes doses. E muitas das vezes isto acontece num contexto de manipulação, às vezes. Sim. Que é aquilo que estavas a dizer, muitas das vezes as pessoas não dizem. Quem diz, se tu te divorciares de mim, eu vou me matar. Isso é manipulação. Isto é manipulação. Por isso é que eu fiz questão de dizer que a Andrea está a dizer. Quem realmente se quer suicidar não vai avisa ninguém. Vai e faz, não avisa ninguém. Por mais triste que isto seja, e há uma máscara que é realidade. colocada, de facto. Esta máscara que é colocada, como já não me lembro do nome daquele conhecido ator. Robin Williams. Exatamente. Eu estava a pensar nele agora mesmo. Robin Williams Exatamente. era uma das pessoas mais lindas em termos de coração e de espírito, mas tinha um fundo ali de tristeza. Um darkness muito forte dentro dele. Sim. E portanto, é o que se viu, não é? Então, e ele estava todos os dias, e é a máscara. Cuidado, realmente quem se quer suicidar não vai forma. Faz, não é? Vai e faz. Ora, há muitas pessoas que estão em dor, sim, sofrimento, e podem começar a ir manifestando os sinais. Começar a ver os sinais de alerta, não é? Começamos a ver, e pronto, e podemos ali logo estimular, fazer alguma intervenção. Sim, para dar a volta. Exatamente. Há uma diferença aqui nestes sinais, portanto, há quem emite estes sinais por manipulação. Para chamada de atenção, ok? Em alguns casos dos adolescentes, alguns casos que eu já vi, portanto, ele às vezes vê isso que estavas a dizer, se eu tomar isto, tenho até este tempo, quer chamar a atenção às vezes, e consegue fazer dentro disso, mas há quem emite mesmo sinais que não é por manipulação como tal. Sim. Realmente ele está a sentir aquilo. Dentro disto que estava a falar, André, dentro deste já tivemos alguns adolescentes assim nesta situação. De qualquer das formas, ainda que seja num caso de manipulação inconsciente, muitas vezes é um pedido de socorro, não deixa de ser. Porque estão dentro de dinâmicas muito familiares, muito disfuncionais. Não é? Então, não é só dizer assim, há que perceber o termo manipulação. E então, fazem-no porque já esgotaram a comunicação, já esgotaram todas as formas, já há muito medo dos pais, então é a forma que encontram para poder e aí chamamos os pais e fazemos as sessões familiares e para que haja esta comunicação saudável, para estimular a resolução dos problemas, não é? Mas sim, numa tentativa que já esgotaram todas as formas, não é? Então é preciso também rever um pouco este conceito de manipulação. Há manipulação de eu vou suicidar-me se tu me deixares, claramente é codependência, não é? É a energia do medo, é sim manipulação. Outra é alguns adolescentes que esgotaram também, não é? Os seus recursos estão dentro de uma dinâmica muito forte, que não é fácil, então começam com estas tentativas com pedido de socorro. Ok, e com isso, que tipo de trauma se instala numa pessoa que
tentou o suicídio, seja ele para chamada de atenção ou seja mesmo com o objetivo de realmente acabar com a vida, mas por um motivo ou por outro a coisa não funciona, seja porque alguém conseguiu dar a volta ou conseguiu travar, mas houve uma tentativa, a pessoa chegou àquele ponto em que disse I'm done, para mim chega de vida, e no momento em que se calhar ia saltar do prédio, no momento em que ia enforcar-se, alguém abre a porta e vê e para, ou tomou os comprimidos e já estava tipo a desfalecer, e alguém chega e trava aquilo. Naturalmente tem que ficar algum tipo de trauma numa pessoa que tentou cometer suicídio e não funcionou. Então, que tipo de trauma é que permanece é do tipo de coisa que pode ser desvanecido ao longo do tempo, ou é um trauma que fica lá tipo marcado como um hot iron na pele da pessoa, tipo uma tatuagem que pode não ser vista, mas está lá e a pessoa sempre se vai lembrar que isto aconteceu? O mais comum, respondendo assim diretamente, é a culpa, não é? Culpa. A culpa, okay. O arrependimento, a culpa é muito forte, não é? Sim. Mas é uma daquelas coisas que pode ser diminuída ao longo do tempo? Pode ser, sim, claramente. Claramente, com o exercício com o mergulho interno no autoconhecimento, com este autoconhecimento que vai contribuir para o resgate deste amor próprio. Obviamente que vamos abraçar este nosso lado sombra, que nós não somos só luz, não somos só sombra, temos aqui as nossas sombras e o nosso lado luz. E é com este amor próprio, com este auto-amor, que vamos abraçar este lado e dizer, aquilo não sou eu, foi o que eu consegui ser naquele momento. Ok. Eram os recursos que tinha, não é? Então, dentro dos recursos e ferramentas que a pessoa tinha. Exatamente, internos e externos, mais internos obviamente do que externos. E há, ou ele fazer, inclusive pode ser, a culpa vem, não é por acaso. A culpa bate precisamente para se fazer um trabalho de mergulho da consciência. E por que é que está a bater esta culpa? Ok, para quê esta experiência? Para que serviu? Para que serve? Qual é a mensagem a tirar? Okay. O que é que se eu estou aqui, qual é o sinal? Né? Se eu realmente... Né? É para quê isto? É para eu mudar aqui alguma coisa dentro de mim, com certeza, não é? Sempre para crescer, não é? São desafios, como eu costumo dizer, desafios da alma, não é? Nada é bom ou mau, certo ou errado, são apenas desafios da alma. E sim, que é o nosso karma. Karma é isso, é desafios da alma. Nós estamos aqui para tirar lições dos resultados das nossas escolhas, não é? Ou daquilo que nos acontece no dia a dia. Eu tinha aqui uma última pergunta que vocês já responderam, mas eu vou fazer ainda assim a pergunta porque eu acho que tenho um pequeno follow-up que possa vir em sequência da pergunta em si, que é se vocês já tiveram algum caso de alguém que estivesse em tratamento convosco que efetivamente tivesse chegado a suicídio. Não. Não, ninguém em tratamento convosco? Tratamento, não. Okay. Tive que chegou ao suicídio, não? Não. Próximas, não é? Próximas, amigos, colegas de trabalho, enfim, pessoas conhecidas que o fizeram, e, portanto, mas em tratamento não. Todas as pessoas que nos chegaram, é precisamente o contrário. E felizmente, todas as pessoas que nos chegaram... elas realmente conseguiram reverter a situação e algumas, de uma forma brilhante, com muito poucas sessões, não é? E conseguiram, porque tem mesmo a ver, eu acredito que tem mesmo a ver com nós queremos ser ajudados, não é? Sim, antes de mais, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado, nós só podemos servir quem quer realmente e acredita que é possível se autoajudar, não é? Então, portanto, nós não curamos ninguém, como dizemos, nós estimulamos os processos de autocura. Quando a pessoa começa a fortalecer o seu poder pessoal, portanto, todos estes recursos associados ao autoamor, ela está pronta para... está munida para sair, obviamente, deste estado e ter seguir uma vida um bocadinho mais completa, um bocadinho mais plena. Sim. Okay. Sim, não quer dizer que não hajam momentos há pessoas que já tiveram assim num estado mais moderado
leva a moderado de depressão, alguns até grave. E que, pronto, com o trabalho foram conseguindo uma ou outra vez a tendência de regredir um bocadinho, mas faz parte do processo, não é? Sim. Não é isso e não do é nosso próprio processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento interno. Portanto, voltamos a alguns padrões, é natural, estão muito enraizados dentro de nós e depois lá tomamos, mas já temos outra consciência, já temos outra prática, não é, do dia a dia. Então já podemos ir, quando é preciso voltamos, mas não é algo que é para sempre. Então sim, felizmente. Assim, eu agora vou dizer isto e é mesmo em jeito de um salve para vocês, porque eu percebi a vossa metodologia diferente. Vocês têm a componente de psicologia clínica, mas depois tem a parte da metafísica e tem a parte da espiritualidade, e eu acho que foi isso que fez a diferença para mim, no meu caso, tendo estado convosco. Acho que isso fez uma diferença tremenda, a forma como vocês aplicam o vosso tratamento, os exercícios que oferecem, a forma como põem as coisas para quem está sentado na cadeira em frente de vocês. Para mim, eu queria muito, tinha ali um monte de hang-ups de várias coisas que foram acontecendo na vida, muito excesso de passado. Todo mundo sabe isso, não é segredo nenhum. Eu ter perdido a minha mãe, ter perdido o meu pai, a separação dos meus pais, tudo isso foram coisas que foram deixando pequenas marcas no passado, e eu fui carregando marcas do passado comigo em todos os meus dias do presente, e o resultado foi o que foi. Mas chegou uma altura em que eu fiquei a olhar, mas porquê que isto ainda existe para mim? Porquê que pensar nessas coisas ainda afeta algumas decisões minhas, ou como eu me comporto, ou como eu penso, ou como eu sinto algumas coisas? E já tinha ido a outros psicólogos. Não estou a dizer que a metodologia dos outros psicólogos não seja boa ou que não seja funcional, mas tal como tudo no mundo, todos os seres humanos têm alguma coisa que lhes identifica. Eu sou um fotógrafo, não significa que o meu irmão, que foi criado pelos mesmos dois pais, vai querer ser fotógrafo. Portanto, para mim, a metodologia que funcionou para mim foi a vossa, muito de aceitação, autoaceitação, e perceber e fazer pequenos exercícios que me levaram a perceber melhor quem eu sou, o que é que eu sou e porquê que eu sou, que para mim funcionou, e eu acredito que há mais pessoas que, de certeza, que eu conheço, que se tivessem a oportunidade ou se dessem a chance de sentar convosco e terem uma conversa, se calhar haveriam de ter mais sucesso em absorver o que um psicólogo diz do que na vertente estritamente clínica de ok, vimos isto, clinicamente, não é? Tipo, pelo que eu estudei, isto é estas coisas, e tens que fazer estes exercícios, ou vou-te fazer estas perguntas e tu vais para casa a pensar nisso, e depois daqui a uma semana vens cá e sentas. Tanto que em 8 meses nós tivemos 3 sessões, e no entanto, nos últimos 8 meses, eu sinto que fiz mais progresso psicologicamente, emocionalmente e até espiritualmente do que fiz nos 6 anos anteriores a isso. E isso acho que é o testemunho de como a pessoa estar preparada para aceitar certas verdades sobre si e fazer alguns exercícios fazem toda a diferença. Então, eu agradeço-vos por vocês terem adotado esta metodologia como psicólogos, e todos os dias, cada vez que alguém me pergunta, então, teu processo, o que é que está a acontecer? Estás diferente, estás muito mais calmo. No outro dia disseram, eu achei uma piada isto, que eu crio um hotspot de calma à minha volta. Tipo, que eu estou num sítio e à minha volta eu estou a criar um pequeno hotspot de calma, que não é característico meu. Eu era uma pessoa com uma energia muito forte e não era de calma. E hoje em dia já sinto isso. Às vezes já acontecem coisas e eu digo, ok. E antes era tipo, mas por quê, meu Deus? Era sempre parecia que era tipo uma prova que eu estava a passar. E hoje em dia, tipo, a câmera parou de funcionar. Ok.
Acontece. Let's see what we can do para dar a volta a isso, mas não vale a pena ficarmos aqui pendurados que a câmara parou de funcionar. Vamos buscar outra câmara ou fazemos funcionar com as outras duas que estão, mas nunca... desgraça. Parou. Essa mentalidade de desgraça, parou. E acho que essa é a primeira coisa que tem que acontecer para todo mundo. É darem-se a oportunidade de sentir o mundo de um ponto de vista de gratidão em vez de um ponto de vista de ingratidão ou de está tudo a dar errado. Sempre está tudo a dar errado. Então, desta primeira parte da nossa conversa, acho que já tivemos aqui alguns pontos que são importantes para várias pessoas. Tivemos algumas lições de vida em relação às escolhas e à codependência. E espero que isto sirva para quem nos vai assistir a perceber o resultado da codependência, mas naturalmente acho que isto é um processo que ninguém consegue passar ou ultrapassar ou atravessar sem ter as ferramentas certas. Os autos todos acontecem e descobrem-se. Para quem ainda não tem eles bem sólidos e consolidados dentro de si, precisa de ferramentas, e essas ferramentas têm que vir de alguém que é objetivo e que tem como fornecer essas ferramentas a quem precisa. Então, eu sempre, como sempre, venho a aconselhar, por favor, quem tiver necessidade e sentir que alguma parte desta conversa tocou em algum ponto, por mais pequeno que seja, psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente, se alguma parte desta conversa vos tocou, por favor, procurem um psicólogo. Não precisa de ser André ou Fauzi, mas eu pessoalmente dou o meu endorsement publicamente a eles os dois, porque eles têm uma metodologia que foi bastante beneficial para mim e acho que mais pessoas podem se beneficiar disso. E com isto, eu dou-vos o espaço para dizerem qualquer coisa que se calhar sintam que não tenha sido abordada nas perguntas que nós fizemos. Lembrei-me agora de um dado muito curioso. Portanto, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E só no ano de 2021, 4.000 moçambicanos tentaram se suicidar, sendo que 90% são homens. Que se suicidam. Isto é uma coisa que eu já tinha em mente para falar convosco, ou talvez até com mais pessoas, que é a subida de prevalência de suicídio e de tentativas de suicídio e a prevalência disso em homens em específico, que não é muito falado e isto é um tema que vamos deixar aqui. Vou deixar, é promessa minha. Nós vamos ter aqui mais uma conversa sobre a prevalência de suicídio ou a subida das taxas de suicídio no mundo, mas também em específico aqui em Moçambique, que é o nosso país, e depois a especificidade para os jovens. Então, para quem tem interesse nesse tema, podem ter certeza que dentro em breve nós voltaremos a falar sobre isto com um bocadinho mais de profundidade e mais pessoas envolvidas à conversa para podermos ver se conseguimos dar a volta e mudar a direção da curva para baixo de novo, com um bocadinho de apoio clínico, psicológico, espiritual, emocional e até apoio só. Há pessoas que às vezes não sabem para onde se virar e eu venho a dizer isto há anos. Qualquer pessoa que me conheça, por favor, não tenham problema em contactar-me, porque eu tenho um ouvido excelente, nem que seja só para descarregar, porque às vezes só o verbalizar e tirar isso também manda essa energia negativa para fora e diminui se calhar o peso da carga emocional que isso tenha. E com isto terminamos aqui a nossa primeira parte da conversa com a coletiva Amarte com a Andrea e com o Fauzi, e na segunda parte nós vamos falar com eles como seres humanos, naturalmente, e temos aqui algumas perguntas que vão aprofundar algumas coisas que já foram aqui ditas na primeira parte, mas também dar a conhecer estas duas pessoas que eu vou-vos dizer já são super, super acesas. E quando eu digo acesas tem a ver com luz interna. Se vocês tiverem a chance de conversar com eles em pessoa, vocês vão perceber que
eles emanam paz, emanam aceitação e amor. Vocês pregam isto para todo mundo, tipo, luz, aceitação, gratidão, e vocês também praticam isso. É fácil de ver, qualquer pessoa que conversa convosco é fácil de ver isso, então eu, da minha parte, agradeço que vocês estejam a fazer isso para todo lado onde vão, porque onde vocês vão estão a deixar sementes. Sementes de aceitação, sementes de gratidão, sementes de curiosidade sobre... já viste como a Andrea está sempre com um sorriso, ou tem um sorriso genuíno? Já viste como o Fausto, quando fala, ele tem uma calma? Isso, as pessoas ficam... irremediavelmente vão ficar curiosas. Mas por que essa pessoa é tão calma? Por que essa pessoa tem esse sorriso? Por que eles são assim? Por que eles inspiram isto? E se realmente quiserem ser assim, hão de investigar e procurar e fazer para chegar a isso. Que é o que eu estou a fazer. Estou à procura da minha calma, estou à procura da minha aceitação, estou à procura de mais luz. Então, conforme eu disse, eu quando cheguei a vocês, já estava com a luz no 4 ou no 5 e já cheguei ao 10. Sinto eu que já cheguei ao 10 em termos de luz interna e agora estou a tentar girar a rodinha e passar do 10 para o 11 e depois para o 12, se for possível, que é para começar a iluminar quem ainda esteja a precisar de luz, mesmo que não seja a sua própria. Às vezes a nossa luz pode ajudar os outros a perceber que existe luz. Então, mais uma vez, obrigado pela conversa que tivemos nesta 1h26. Vai ser o podcast mais longo que a gente já teve até agora, mas de certeza também um dos mais valiosos. E com isto acabamos esta primeira parte e dentro em breve teremos a segunda parte aqui mesmo no Sigma Podcast. Então fiquem ligados que daqui a 2 dias há mais. E até já! Acho que fomos falando, né? Sim, não, fomos falando naturalmente. Mas eu acredito que seja assim. Eu também. Este tema tem muito Eu